Começou. Olá, bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez na nossa aula aberta da disciplina de publicação da pesquisa clínico qualitativa em saúde. Hoje nós temos a nossa última aula desse ciclo, que a gente tem o imenso prazer de receber a professora Larissa para compartilhar conosco a experiência dela a partir da antropologia, da etnografia, os estudos que ela faz sobre sexualidade e gênero, principalmente voltados à mídia, né? A Larissa é nossa colega, parceira, há muito tempo em vários âmbitos, né? Desde a gestão acadêmica até o curso de psicologia na graduação, né? Os trabalhos de pesquisa também, né? A Larissa tem muitas parcerias com o nosso grupo de pesquisa, então é um prazer te receber aqui, fiquei muito feliz de convidar para o nosso primeiro ciclo desse projeto de aulas abertas, né? Que a gente está começando agora com uma atividade do nosso laboratório. A Larissa é professora aqui no Departamento de Ciências Humanas da FAAC, da Unesp de Bauru, e, como eu falei, né, nossa colega em todos os âmbitos, e é livre docente pela FAAC, pós-doutora, né, tem um caminho de formação pela UFSCar, e hoje em dia professora também do programa de pós-graduação em comunicação daqui, né, e trabalha, né, com uma grande experiência nessa área, e por isso a gente convidou ela para falar um pouquinho da experiência, né. Então, Larissa, é um prazer te receber, né. Hoje nós teremos aula dupla, então vão ser duas gravações, né. Então, para quem está assistindo a gravação, lembra que vai ficar em duas partes, né. A Larissa vai apresentar o material dela, né, nesses dois momentos, tá bom? Larissa, bem-vinda. Prazer estar aqui com você. É um prazer de verdade, Érico. Eu estava falando para a Ariela, logo que a gente entrou, né, que é um assunto que eu adoro, e muitas vezes não tenho um espaço para fazer essa discussão, porque acaba sendo tudo muito condensado, né, mas sempre que tem as disciplinas de metodologia na pós, eu já me candidato para fazer essa discussão, que eu acho que dialoga muito estreitamente com vários campos, né, complicado pensar que uma metodologia ela pertence a uma área específica de conhecimento, né? Acho que a etnografia ela se notabiliza como uma metodologia, né? Não é só um instrumento de pesquisa, de coleta de dados, ela também é uma forma de análise desses dados, é uma postura ética também, que está implicada, né, no trabalho etnográfico, mas ela, apesar de ter se notabilizado e sido sistematizada nas vozes de antropólogos e antropólogas, né, no começo do século XX, mas já no final do XIX já tinha alguma coisa sendo formulada, ela se mostra muito pertinente e para vários campos. Eu acho que na psicologia, e eu acabo falando muito isso na graduação, ela faz muito sentido, porque muitas vezes a imersão num território específico, lidando com populações que, apesar da familiaridade, né, porque fazem parte de uma paisagem urbana, que a gente também transita, pela qual a gente também transita, tem essa familiaridade que a gente precisa quebrar com ela e começar a estranhar aquilo que é familiar, desafiar nossas próprias categorias, né, que nos constituem e formam o nosso olhar para o outro. Então, eu pensei em começar falando, por isso que eu pedi dupla, gente, foi culpa minha, viu? Apresentar um pouco de forma bastante, vamos dizer, impressionista, né? Esse momento inicial do trabalho antropológico etnográfico, para que depois mostrar como que eu trabalhei, né? Não só a partir dessas referências clássicas, e muitas vão ficar de fora, muitas mesmo, mas também com as críticas que, desde dentro da própria antropologia, a gente foi fazendo a metodologia, né, a etnografia. E no Brasil, a gente não fez classicamente uma etnografia no estilo europeu, né, ou norte-americano, com
essa ocupação geográfica de marca muito colonialista também, de certas regiões do planeta, né, se voltando para as ditas populações não ocidentais e, num passado não muito longínquo, chamadas de primitivas, né, a gente aqui fez uma antropologia muito, uma etnografia muito at home, né, muito em casa mesmo, não só olhando para as populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhas, mas também pensando numa antropologia urbana, pensando nas periferias, e isso nos anos 70 e principalmente nos 80 ganha um volume, uma expressividade muito grande, que é o trabalho que eu acho que interessa muito mais a quem está buscando uma pós-graduação, né, e uma qualificação ainda mais profunda na psicologia. Então, eu gosto dessa frase da Marisa Peirano, né, antropóloga lá da UNB, que ela fala que se a antropologia é partilha de mitos, um deles é o da pesquisa de campo entre trombriandeses, que dividiu a antropologia em duas fases, antes e depois de Malinowski, né? O Branislaw Malinowski está aí pousando lindamente, imaculadamente de branco. Eu fico pensando como é que ele conseguia manter essa roupa sempre tão impecável, né? Morando na aldeia e também vivendo na tenda dele, né? Que foi como ele construiu também e sistematizou a etnografia, né? Com esse propósito de estar imerso e de conviver e de viver entre a população que ele estava pesquisando. Então, apesar das muitas contribuições do Malinowski, essa é uma foto das mais de 300 fotos que ele mesmo fez, também inaugurando, sem querer, uma antropologia visual, né? Porque as fotos, elas não são apenas ilustração para o belíssimo Argonautas do Pacífico Ocidental, publicado em 1922, né, o livro inaugural, assim, do método etnográfico, mas também elas fizeram parte de um registro mesmo, né, suscitando uma análise da própria visualidade, da própria cena. E eu vou me permitir fazer essa análise também dessa foto, que eu acho uma foto bastante colonialista, e ela remonta até uma gravura do século XVII, em que, nessas mesmas posições, a gente encontra, no lugar do Malinowski, o Américo Vespúcio, com um astrolábio em mãos e com uma cruz de Malta, né, numa bandeira, e no lugar do nativo trombriandês a gente tem deitado numa rede, na figura feminina, a América que desperta, né, e olha diretamente para a Cruz de Malta, como se um raio civilizatório fizesse com que ela se inaugurasse aqui um território outro, né? E assim como na gravura do século XVII, e Malinowski sendo filho do seu tempo, né, as marcas coloniais ainda estão muito impressas nesse tipo de fotografia, né, que vai desde toda a corporalidade, de toda a forma como a cena foi montada, até mesmo para o nosso olhar tão modulado pela uma perspectiva ocidental, a gente identifica claramente quem é o pesquisador, né? E aí a gente remonta uma dicotomia muito complicada que a gente passou muito tempo para desmontar, que é do sujeito pesquisador e do objeto pesquisado, né? E como também nesses primórdios da antropologia e da etnografia, sobretudo, se tem muito uma perspectiva de que a presença do pesquisador, ela não alteraria tanto o cenário, né? E a gente sabe que hoje essa é uma proposição que não se sustenta. A partir do momento que nós estamos lá naquele ambiente, como pesquisadoras ou pesquisadores, nós estamos alterando aquela cena, nós estamos trazendo outros elementos, nós também estamos sendo lidos e lidas pelas pessoas que estão ali naquele entorno, né? Naquela sociedade. Tem um texto que eu adoro, do Nestor Perlong, que é sobre uma antropologia da cidade ou na cidade, né? Qual o problema
nessa preposição na e da, que ele e o subtítulo é E Como Estava Vestida Margaret Mead, que é uma das, assim, divas do nosso panteão antropológico, né? É quem inaugura também a discussão sobre gênero, ainda que gênero fosse chamado de sexo naquele momento. E ele começa a descrever uma cena, né, dizendo, olha, chegou o navio que veio da metrópole, dele desce uma figura engravatada, né, que a gente logo identifica como um administrador local, né, da representante da burocracia e do império. Logo atrás dele, a figura de um clérigo, né, um missionário, e atrás, muito desajeitado e amarrotado, ajeitando seu óculos, né, equilibrando seus livros, vem o antropólogo. Imediatamente, nós sabemos que ele está do lado do poder. Então, nós, quando vamos para o campo, para um território, né, trabalhar num CRAS, num CAPS, em algum programa de saúde da família, né? O psicólogo não é parte da equipe dura, né, nuclear, obrigatória, mas muitas vezes está presente também nessa cena. A gente muitas vezes chega também imbuído de uma certa ingenuidade de que as pessoas não vão nos localizar como estando do lado do poder, e de um poder que nem sempre, ou quase nunca, ou raramente, ou jamais esteve ali presente para protegê-las, para garantir os direitos delas, né? E é muito provável que haja bastante desconfiança sobre a nossa presença, né? E sobre as nossas intenções ali. E eu acho que, nesse sentido, a antropologia pode colaborar, não só como sendo um campo de saber que se notabilizou por ser o lugar que o Ocidente elegeu para pensar a alteridade, né? Que é uma frase do Márcio Goldman, ou também a etnografia, como essa imersão profunda e prolongada num ambiente que, por mais familiar que ele nos pareça, porque é uma periferia da cidade onde a gente reside, ou se trata de transitar por locais de lazer que normalmente nós já íamos sem ser pesquisadoras, a gente tem que imprimir um outro olhar, a gente é convocada a estranhar esse familiar, né, e nos familiarizar com aquilo que até outro dia poderia ser tido como exótico, quer dizer, fora do nosso campo óptico, né. Então, a etnografia essa é uma imersão no universo social e cosmológico desse outro, né. E só para falar um pouco dessa cena muito clássica da antropologia, né, esse mito de origem da etnografia, o Malinowski chega em Trobriand, logo após, né, a guerra, a deflagração da guerra, e aí a permanência dele se prolonga, né? Há um certo acaso aí. E eu gosto de pensar nesse acaso, porque o trabalho de campo ele é muito atravessado por acasos. E alguns podem ser altamente colaborativos com a nossa pesquisa e outros podem arruinar nossos planos, né? Como uma pandemia que impede que você continue um trabalho de campo com contato estreito, corpo a corpo, com o grupo que você estava convivendo até então, ou mesmo de uma forma favorável, como aconteceu comigo. Eu tive muita sorte que o Orkut apareceu bem no momento que eu estava fazendo trabalho de campo, e isso me proporcionou um contato com a clientela que começou no digital e depois foi para o presencial, que seria muito difícil de eu ser brindada com essa possibilidade sem as redes sociais online já funcionando naquele momento, né? O MSN também foi super importante na minha pesquisa, foi central, não só para produzir dados, mas também para estreitar colaborações e fazer amizades, foi muito sensível esse contato. E também, assim, como a minha
orientadora, Marina Cardoso, ela dizia, né, uma frase também muito clássica na antropologia, que o campo conversa com você. Eu sempre achei essa coisa meio metafísica, essa figura do campo, né, que vai um dia magicamente te comunicar algo. E ela tinha razão, né? Foi numa roda de conversa, logo nos primeiros momentos em que eu estava ainda tateando uma entrada no campo, mas já tinha sido aceita, vamos dizer, por um grupo de travestis lá em São Carlos, e que me convidou para um bate-papo, né, uma tarde, na casa da Cafetina, e eu vou falar mais para frente dessa figura, né, o que significa em termos próprios das travestis daquele momento, lembrando que a minha pesquisa é uma pesquisa datada, né, a gente tem um outro cenário hoje, e o campo falou comigo, né, porque quando a gente começa a conversar sobre prevenção, e eu tinha muito tato para entrar nesse assunto, porque eu não queria que as minhas interlocutoras pensassem que eu estava reproduzindo ali um pensamento de senso comum, né? Associando o fato delas estarem na prostituição e de serem travestis automaticamente, mecanicamente, com HIV/AIDS. Então, foram muitos malabarismos retóricos para a gente chegar nesse tema, e quando eu chego nesse tema, o que eu escuto é, olha, eu posso dar aula sobre isso, né? A gente se cuida, quem não se cuida são as mariconas. E nessa frase eu já tenho um monte de coisa para pensar. Primeiro, a categoria cuidado, que para mim ela era, para mim, Larissa, né? Por mais reflexão que eu tivesse, porque eu vinha da antropologia da saúde, pensando muito na antropologia da saúde, para mim o cuidado tinha uma marca médica e talvez burguesa muito grande. E aí eu vou entendendo que essa categoria cuidado, ela tem uma outra, não só um outro significado, mas uma outra amplitude naquele ambiente. A outra coisa é, eu posso dar aula sobre isso, significa que essas pessoas estão sendo sistematicamente abordadas por políticas públicas, por agentes de saúde, como não só vetoras, mas também como pedagogizadoras. E é o que eu encontro no projeto Tudo de Bom em São Paulo, né, a gestão da Marta Suplicy naquele momento, em que esse programa trabalha com uma metodologia que se chama Peer Education, né, a educação entre pares, e nas quais se valoriza, né, o saber próprio daquele ambiente em que se está imerso. É uma época também que se está discutindo muito a redução de danos, que a gente sabe até hoje a polêmica que cerca esse tipo de intervenção. Bom, e a outra coisa foi que eu tinha que conversar com os clientes. Mariconas, quem são as mariconas, né? Todo cliente é maricona? Como é que eu vou conversar? O que é uma maricona? Né? E às vezes a gente faz perguntas que as pessoas falam, nossa, como é que essa pessoa está na universidade e me faz perguntas tão idiotas, né? Mas faz parte do trabalho etnográfico uma certa humilhação. A gente também tem que assumir que nós não sabemos muitas coisas e que coisas que a gente acha que sabe, a gente sabe a partir de um referente específico, mas que muitas palavras elas têm uma polissemia e elas deslizam e encontram outros significados, né, em territórios distintos. Então, eu fiquei com esse negócio, né? Como é que eu vou conversar com os clientes? Então, queria mostrar para vocês aí a cena clássica das fotos do Malinowski, né? A tenda dele, que é tão abordada, é quase que o quarto, é quase a versão cartesiana na antropologia do quarto aquecido, né? Onde nasce o sujeito moderno, aí nasce o antropólogo moderno nessa tenda, e aí a gente tem a visão da praia, né, para a aldeia, e Trobriand fica aqui, né, na Nova Papua-Guiné, então, mais para cima aqui da Austrália, como vocês podem ver, e é para aí que o Malinowski vai, né? E ele escreve no diário de campo dele
20 de setembro de 1914, o dia 1º de setembro, marcou uma nova época na minha vida, empreendendo minha primeira expedição em zona trópica, marcou uma nova época também na antropologia, né? Essa permanência quase que compulsória que ele teve, prolongada entre os trombriandeses. Depois ele tem outras visitas, né, outras expedições, digamos assim, mas ela se dilatou um pouco no tempo por conta dessas eventualidades que abalaram o mundo, como a Primeira Guerra Mundial, né, e inclusive as cisões entre as nações. Ele, de origem polonesa, ainda não era naturalizado britânico, se torna automaticamente um inimigo do próprio país no qual ele estava lotado, né, realizando pesquisa, trabalhando, estudando. Então, eu não coloquei a frase que eu mais gosto. Espera aí que eu vou recuperar ela aqui na minha cabeça. Tem uma frase que é muito, muito, muito reproduzida do trabalho do Malinowski, que está logo no começo dos Argonautas do Pacífico Ocidental, que ele faz o seguinte convite: imagine se você, leitor, né, com todos os seus equipamentos em volta de si, né, na areia da praia, vendo o barco que o trouxe partir e sumir no horizonte. Então, eu gosto dessa tão citada passagem, porque aí eu vejo alguns elementos do trabalho etnográfico. O primeiro é se colocar no lugar do outro, né, sem ser nunca o outro, porque essa operação mágica não vai acontecer. E se ela acontecer, ela é artificial. E se ela acontecer sem artificialidade, você perde o seu lugar de alguém que precisa do olhar externo para fazer uma leitura mais analítica de um ambiente específico. Né? É um convite, então. Né? Imagine se você, leitor, no meu lugar, né, com o seu equipamento, quer dizer, a sua bagagem conceitual, a sua bagagem cultural ali, né, nesse novo território, aos seus pés, vendo o barco como uma espécie de metonímia daquilo tudo que te localiza, te constitui, sumindo no horizonte, né, e te deixando numa espécie de solidão de valores, né, e tendo que aprender muitas coisas simultaneamente, uma nova língua, novos valores, novos hábitos de alimentação, de higiene, e superar uma série de desafios que vão desde o conforto até o medo, né? O desconforto, o medo. E em 67 sai o chamado verdadeiro Diário de Campo do Malinowski, e que destrói a visão idílica que se tinha até então do trabalho etnográfico, né? Porque ele vai revelar coisas muito indignas para um antropólogo, né? Dizer, que estava de saco cheio daquele pessoal, e que isso, que aquilo, e vai criticar, e usar termos pouco elogiosos para descrever aquela população, e se isso cria um desencanto, isso também torna o Malinowski muito mais humano, né? E a gente fica com um pouco menos de vergonha também de alguns momentos no trabalho de campo, ficar um pouco chocada. Eu ficava muito chocada com a violência entre as travestis, porque as travestis que se prostituíam naquele momento, né, pensando que hoje a própria categoria travesti, ela foi apropriada por um grupo político muito importante, né, se torna uma identidade política, e hoje a gente tem muitas travestis produzindo sobre as suas experiências, sobre experiências de outras travestis, e também pensando como teóricas, como acadêmicas, em outros temas que não são só a vivência da travestilidade. Então, eu estou falando de um momento específico, do começo deste século, né? Minha pesquisa começa em 2003, e ali o que eu estava
experienciando era também um ambiente de muitas precariedades, inclusive de uma cidadania muito precária, né? E de muita violência de Estado. Então, a linguagem da violência era tida como uma linguagem legítima para a resolução de conflitos. E eu, né, protegida pelos meus privilégios, não ficava muito chocada que a violência fosse acionada, a violência física, inclusive, de maneira tão cotidiana, porque, de fato, para aquelas pessoas, a violência não era episódica, a violência era cotidiana. Né? Então, queria falar também dessa nova época, né, que inaugura não só um trabalho individual do Malinowski, mas também uma forma, uma metodologia outra para a antropologia. A gente tem essa nova forma de construir conhecimento, dando lugar ao que a gente passou a chamar de uma antropologia de gabinete. Então, lendo aí junto com a Peirano, nesse texto que se chama A Favor da Etnografia, um texto dos anos 90, né, ela vai falar que até os anos 20, antropólogos, quase todos homens mesmo, ou melhor, fisiologistas, psicólogos experimentais, linguistas, porque a antropologia não tinha se constituído como um campo mesmo bem delineado, né, de produção de conhecimento, eles se deslocavam até sociedades primitivas, chamadas primitivas, né, objetos dos seus interesses, para coletar dados, mas num contexto muito evolucionista. Quer dizer, nós somos a civilização que detém a linguagem legítima para a construção de conhecimento, né, que é o método científico, e estamos indo como observadores que não vamos ser atravessados nem impactados por aquele cenário. Né? Nós estamos indo lá quase que para visitar um passado que nos pertenceu um dia. Um dia nós fomos como eles. Vamos ver como é que nós éramos, né? Como se essas populações, a gente chama isso de uma perspectiva alacrônica, né? Quer dizer, que desloca para um passado imaginado populações que são contemporâneas no tempo a nossa própria experiência, a experiência do pesquisador. Então, o pesquisador chega lá e não se envolve, né? Pede para pessoas que são suas conterrâneas ou são também europeus, que angaria ali um conjunto de nativos para serem entrevistados, e quase sempre com formulários que traduzem termo a termo categorias que não são assim tão facilmente traduzíveis. Por exemplo, a fixação que a antropologia teve nos seus primórdios pelas relações de parentesco, né? Se pensando que determinadas populações, onde não há Estado, onde não há leis escritas, onde não há moeda, onde não há comércio, tudo definido pela ausência, né? Se definia essas populações pelo que elas não tinham, pela ausência. E o que elas não tinham, na verdade, eram valores que eram próprios de um determinado modelo de sociedade. Então, do modelo ocidental, burguês, capitalista, né, do capitalismo industrial, imperialista daquele momento. Então, nas relações de parentesco, por exemplo, se eu falo para vocês a palavra pai, né, e na psicologia a gente pode ficar um tempo aqui pensando na palavra pai e mãe, né? A palavra pai talvez ainda esteja muito associada nas nossas relações de parentesco à autoridade, a provimento, né? E para muitas populações, inclusive que vivem em território brasileiro, essa figura da autoridade, da pedagogização para uma certa masculinidade, para o exercício de uma certa masculinidade, de provedor, etc., é ocupado pelo tio materno, e não pelo pai, né? Então, isso, quando você não conhece, de fato, etnograficamente, numa imersão, como aquelas dinâmicas operam na constituição das relações cotidianas e na configuração dos parentescos, se entende que o valor
pai, né, o significante pai naquela sociedade, ele é esvaziado de autoridade e que não se consegue colocar uma outra figura como a do tio materno nesse lugar. Então, como para a gente, né? Quem é o tio para a gente? O tio, na nossa relação de parentesco, ele parece não ter essa autoridade. Então, seja ele materno ou paterno, e nossas relações de parentesco são muito simples em relação a outras populações, né, que estão aí, contemporâneas a gente, o tio para a gente parece não ocupar esse lugar. Tanto que quando a gente conhece alguém mais velho, que é bacaninha, que é flexível, a gente chama de tiozinho. O tiozinho da cantina, né? A tia, que é a mãe da sua melhor amiga, que é muito mais legal que a sua mãe, né? Muito mais flexível, aberta, bacanona, ai, queria tanto que ela fosse minha mãe, né? Então, como essas traduções termo a termo, feitas dessa maneira, né, a partir de um tradutor que não fala exatamente o inglês, mas fala, nunca sei pronunciar o Pidgin, que é meio uma colagem, né, de idiomas a partir do inglês, para se comunicar entre diversas populações, se perde muito, se produz dados frágeis, né? E compromete a sua análise, evidentemente. Como eu cheguei em campo pensando em cuidado a partir de uma perspectiva muito higienista, muito medicalizada, né? Como eu cheguei a campo sem pensar em gênero. Eu não tinha no meu projeto inicial nada sobre gênero e sexualidade. A minha discussão era na antropologia da saúde, sobre o modelo preventivo de AIDS. Até que o campo fala comigo, né? E, minha filha, sem entender gênero e sexualidade, tu não dá um passo. Porque, para responder suas questões relativas à saúde, a como esse modelo é aprendido, ressignificado e opera numa população que está alijada dos boletins epidemiológicos, não aparece nos boletins epidemiológicos, mas é sempre população alvo dos programas de prevenção, como é que você vai responder isso? Não tem como, porque gênero e sexualidade são centrais na constituição das travestilidades, e, inclusive, passam pelas noções de saúde e doença. E aí a gente vai chegar lá. Então, essa antropologia de gabinete, ela vai ser muito criticada e superada, mesmo que ela tivesse algo já de bem bacana, olha, os caras vão até lá, estão no convés do navio, estão nas varandas das administrações coloniais, fazendo as entrevistas, né, com seus chapéu Panamá, com suas roupas de safari, isso, na verdade, era ainda feito a partir de uma perspectiva bastante evolucionista, né? Então, a gente, de forma muito sintética, pensa essa antropologia de gabinete nesses termos, né? O antropólogo não vai a campo, as técnicas de coleta de dados são feitas a partir de fontes que não são especializadas, é um engenheiro que está lá para construir uma linha férrea, uma represa, uma ponte, né? Mas que tem um estofo teórico-intelectual que não é da antropologia das exatas, mas que pode ser um coletor de dados, né? E a gente vai vendo que isso falha muito, ou um missionário, ou uma missionária, né? A visão evolucionista, bastante presente ainda, como eu pontuei há pouco, e o uso de categorias da cultura ocidental, por exemplo, a noção de público e privado, que está muito presente, ou das relações de parentesco que eu dei há pouco como exemplo, ou as próprias noções binárias de gênero e sexualidade, né? Existe entre algumas populações ali da região da Nigéria, de matriz iorubá, que não pensam pelo binário. É sempre na tríade. Precisa ter um terceiro termo para que haja uma circularidade, uma produção, né? Então, quando a gente pensa
dessas formas muito binárias, homem e mulher, público e privado, né, ocidental, não ocidental, a gente chega nesses ambientes muito ingestado pelas nossas próprias categorias, que precisam ser desafiadas. Né? E é isso que eu acho que é muito importante da gente fazer na prática também da psicologia, desafiar as nossas categorias, não só aquelas que nos constituíram pelo senso comum, ideia de família, né, as nossas moralidades, mas também aquelas que a gente traz da formação acadêmica, que não significa que elas não sirvam, não é disso que eu estou falando, né, mas elas precisam ser testadas e desafiadas. E a gente muitas vezes está muito apegado a essa formação que foi muito dura e custosa para a gente, para colocá-las em risco, né? Aceitar que elas podem ter fissuras e que elas podem não ser tão operacionais como a gente aprendeu num primeiro momento, né? Então, essa etnografia, o estilo do Malinowski, né? Espero que nenhum antropólogo ou antropóloga vá ver esse vídeo, porque eu estou simplificando muito, mas eu acho que é o suficiente aqui para a gente fazer a discussão que eu estou me propondo, né? Que é trazer isso para o campo da saúde e tudo mais. Mas ele vai se propor a esse isolamento de quem é observador, né, ou observadora, nos limites da comunidade. Hoje, a gente fazendo o nosso trabalho de campo em contexto urbano, é um pouco mais raro que nós permaneçamos vivendo com um grupo específico, né? A gente tem o uso da etnografia até mesmo para o marketing, para fazer, e que é bem problemático, porque às vezes almoçar com o pessoal já virou etnografia, né? Ou passar um final de semana num bairro específico já vira etnografia, mas também como essa presença numa determinada comunidade, morando com as pessoas, pode ser muito oneroso para as pessoas que estão te recebendo, né? Pode alterar muito a rotina delas, e a gente tem que pensar eticamente também na nossa presença. Mas, independente disso, citar trabalhos, eu vou chegar em alguns trabalhos, assim, com populações em condição de rua, ou usuários e usuárias de drogas ilícitas, né? As pessoas antropólogas, antropólogos, elas não ficam morando na rua, ou não ficam na cena do crack dias e dias a fio, passando a noite, às vezes ficam. Muitas vezes elas retornam para suas casas. Então, esse isolamento tão radical, né, ele tinha muito a ver também com uma perspectiva colonial, em que havia um investimento, saber e poder, né, do próprio Estado e de até mesmo instituições privadas nessa imersão prolongada, com custeio, para que o pesquisador ou a pesquisadora pudessem permanecer por um tempo muito dilatado. Hoje em dia, a gente não tem tempo nem de ler os nossos colegas, né, Érico, que dirá ter um afastamento tão prolongado. A gente, para conseguir um pós-doc hoje, para poder fazer pesquisa, por um ano, no limite. Então, fora essas realidades, né, que tem a ver com desenhos institucionais, com políticas de Estado, de investimento em pesquisa, tem também novas configurações nas cenas etnográficas e no nosso próprio na nossa própria reflexão como pesquisadoras e pesquisadores. Uma outra coisa que o Malinowski vai falar, e ele não é o primeiro, né, o William River já tinha falado sobre isso, o Boas também, né, o Francis Boas, que é falar a língua nativa. Então, você pode perguntar, mas puxa vida, você fez pesquisa no Brasil, você fez pesquisa em São Carlos e São Paulo capital. Que língua nativa você precisou aprender? Bom, precisei aprender que a minha noção de cuidado era diferente, né?
que existiam outros, que a ideia que eu tinha de cafetina não correspondia ao que era chamado de cafetina entre as pessoas que eu estava convivendo e num círculo mais alargado também. Eu precisei aprender um pouco do Bajubá, né? Ou Pajubá, que é uma linguagem de resistência, né? Hoje muito disseminada, você acha na internet, é usada como uma espécie de gíria do mundo LGBTQIAP+, mas que na época que eu estava produzindo o trabalho, eu pensei, gente, como é que eu vou fazer? Porque o Pajubá é muito importante e eu não quero violar uma linguagem de resistência colocando um glossário no final da minha tese. Mas o drama ético foi resolvido porque a internet começou a crescer muito mais, a internet 2.0, em que nós nos tornamos muito mais produtores de conteúdo do que só consumidores de conteúdo, e surgiu a Aurélia, né, o dicionário com gírias do universo LGBTQIAP+, que nesse tempo não eram todas essas letras, né, eu ainda entrei no campo no tempo do GLS, uma sigla bastante comercial, muito mais do que política, e também circulou muito entre os próprios clientes de travestis, né? E principalmente entre aqueles que eu convivi mais estreitamente e aqueles que eram produtores de conteúdo, por exemplo, o administrador do blog T, que eu vou falar daqui a pouco. Então, eu também precisei aprender o que era um picumã, o que era uma neca, o que era aquendá, neca, o que era aquendá, por que me chamavam de mapô, né? Por que elas se tratavam como mona, que a AIDS se chamava tia, e aí pensar por que a AIDS é a tia, né? Pensando nas relações de parentesco que a gente falou há pouco, será porque ela já é quase como uma sentença, né? É quase uma parente, né? Talvez seja a coisa mais inofensiva que possa habitar esse universo tão violado e violento e violentado, né? Das travestis que se prostituem. Essas foram coisas que eu pensei, né? E, na verdade, parece que era por aí mesmo, né? Então, esse falar a língua nativa, se você vai pesquisar, por exemplo, você vai trabalhar com usuários e usuárias de crack, tem todo um vocabulário que é muito particular, que organiza as relações, né? Que qualifica, categoriza não só as pessoas, né? Como que fazem parte da cena, como agentes de saúde, nos quais psicólogos e psicólogas estão implicados, né? Mas também os agentes da segurança, e o próprio cenário, a própria relação com a substância, né? Então, aprender essa linguagem, no caso da etnografia, é muito mais do que compreender o que se diz, é penetrar em camadas mais subterrâneas e visitar, né, e tornar essas categorias, que a gente vai chamar de categorias nativas, em categorias analíticas. E eu espero que fique claro isso quando eu começar a trazer mais fortemente aqui os exemplos e o meu trabalho de campo. Outra coisa que está recomendado pelo Malinowski é a interação face a face. Hoje em dia, a gente faz etnografia digital, né? Etnografia digital, a gente muitas vezes não tem o face a face, não tem o carne a carne, né? O corpo a corpo. Mas então, ela ainda seria etnografia? O que vai diferenciar, né? Muitas coisas vão diferenciar, mas o que eu posso dizer é que você entrar em perfis do Instagram, por exemplo, e seguir de forma sistematizada esses perfis e não interagir naquele ambiente, não é etnografia. É um outro tipo de pesquisa, tão válido quanto, desde que sua metodologia dê conta daquilo que você está fazendo, desde que você, no seu trabalho, descreva e discuta a sua metodologia, né? E a metodologia, ela sempre tem a ver com seus objetivos. A etnografia não cabe para algumas coisas.
né? Assim como um survey é tão válido quanto uma etnografia, depende da pergunta. Um estudo de caso também, depende da sua questão. Depende de do que você está procurando. Os objetivos é que vão te orientar na melhor metodologia. Então, no trabalho que a gente faz hoje, né? Muitas pessoas trabalham com antropologia digital e fazem uma etnografia no digital, da internet, voltou essa discussão sobre essas preposições. Ah, que preguiça! Mas eu fiz uma etnografia digital, né? Eu trabalhei com os aplicativos de encontros de encontros amorosos, eróticos, sexuais, e eu interagi fortemente com esses homens, não como grupo, mas como indivíduos, né? Porque é uma outra configuração que se faz ali, porque o match, o crush, né? Ele se dava entre a pesquisadora e um sujeito específico. E aí, querem saber do procedimento ético? Me perguntem, né? Acho que essa é uma questão muito importante. A gente não pode, da minha perspectiva ética, eu acho que nunca a gente pode estar em campo sem dizer o que nós fomos fazer lá. Tudo bem, você precisa reconhecer o campo, então você quer conhecer a cena de crack de Bauru, né? E você vai passear por ali para mapear, para entender alguma coisa. Essa é uma missão exploratória, digamos assim, né? A partir do momento que você busca interlocução, que você vai, de fato, começar a produzir elementos para análise, é preciso que as pessoas saibam quem é você naquele ambiente. Você não pode entrar como alguém que é amiga, que é do conselho tutelar, né? Sei lá, você tem que dizer quem você é. E às vezes isso não é fácil, porque a gente está numa sociedade tão desigual, em que a academia ainda parece um espaço encastelado, que você se nomear como pesquisador ou pesquisadora, as pessoas raramente associam com o trabalho que a gente faz aqui. As pessoas acham que a gente vai tirar uma prancheta e preencher quadradinhos sim e não, né? Ou que a gente vai fazer uma gravação, e muitas vezes o que me interessa, principalmente na etnografia, é a conversa espontânea. É aquilo que nasce em uma categoria muito cara para nós antropólogos e antropólogas, que é a confiança. A confiança não como um valor que se estabelece no nosso cotidiano de atribuir o outro, de ter no outro uma segurança, né, sobre aquilo que a gente troca, diz ou experiencia, mas a confiança como um valor ético mesmo, que a gente vai construindo, também se vulnerabilizando, também mostrando que nós não sabemos tudo, e que a gente também está ali para aprender, né? E não só para gerar dados que jamais retornarão para essa população, que não vão contribuir para que aquela comunidade possa se ver, se pensar ou rechaçar tudo aquilo, né? Então, lembrar que a maior parte das comunidades, das populações, dos segmentos sociais, dos grupos urbanos para os quais a antropologia se volta, eles são absolutamente vulneráveis frente ao Estado. O Estado nunca foi amigo, sempre foi um inimigo, né? Sobretudo quando o seu braço armado se faz presente. Então, quando você chega com um termo de consentimento livre e esclarecido e fala assina aqui, né? Raramente essa pessoa assinou algo que não fosse comprometê-la de uma maneira
né, cheia de consequências. Por mais que esse termo de consentimento livre e esclarecido ele esteja numa linguagem muito acessível, ainda assim, ele é um instrumento que hierarquiza relações. É uma discussão muito complexa que a gente tem feito há décadas na antropologia brasileira, né, e não só. Mas aqui é muito, muito vívida essa discussão. Então, a minha ética de pesquisa, quando eu não na interação face a face, mas também quando eu interagi pelos meios digitais, foi criar um perfil em que eu dizia que eu era uma pesquisadora e jogar para o universo, né? E claro que aí eu também manipulei minhas fotos, mas isso faz parte de estar naquele ambiente. As pessoas usam filtros, né, para diminuir linhas de expressão, para parecerem mais luminosas, né? Então eu também usei esses artifícios e eu procurei escolher muito bem as minhas fotos para que ela contasse uma breve história, né, de quem eu era. Mas ao mesmo tempo eu não podia criar um perfil que não fosse atraente, em que os homens, né, eu estava estudando masculinidades, que os homens não sentissem nenhum interesse em me dar um coraçãozinho, né? Me dar um like. E a partir do momento que dava o match, eu esperava. Eu ficava na passividade. Esperava que a pessoa entrasse em contato comigo. Quando ele entrava em contato comigo, eu fazia alguns comentários, né, sobre as fotos dele. Ah, nossa, que lugar bacana. Onde que é, tal. Ah, adorei seu cachorrinho. É cachorrinho ou cachorrinha, né? Quebrando um pouco e dizer, olha, você viu que eu estou fazendo uma pesquisa? Você quer saber mais sobre a pesquisa? Se você quiser saber mais, participar, tá aqui meu WhatsApp. E aí eu te gravo um áudio, posso gravar um áudio? Te gravo um áudio me apresentando melhor, te gravo um áudio depois falando um pouco da pesquisa, e nesse áudio eu também firmava uma espécie de termo de consentimento livre e esclarecido, né? Pedia para a pessoa que se ela concordasse, ela escrevesse ou ela gravasse. Às vezes dava certo por 10 minutos e existem relações que eu fiz em campo que duram até hoje. Tanto da pesquisa inicial, né, de 2003, quanto da pesquisa mais recente, que foi a minha livre docência, que resultou... eu vou fazer um merchan aqui, espera só um pouquinho, Érico. Tranquilo, é isso mesmo. Ainda bem que eu não estou de pijama, né, gente? Nesse livro, né, com financiamento da FAPESP, publicado pela Ana Blume, que se chama O Amor em Tempos de Aplicativos, Masculinidades Heterossexuais e a Nova Economia do Desejo. Quem se interessar, eu não vou vender não, tá? Eu tenho ele em PDF, e eu posso colocar lá no nosso grupo, assim como eu coloquei o Abjeção e Desejo. Sim. Bom, bota sim, Larissa. Então, tem toda uma discussão metodológica aqui também do trabalho que foi feito nesse contexto digital, né? E a maior parte desses homens eu nunca encontrei pessoalmente, porque eu não queria também. Me interessava justamente a construção, como se constrói as relações erótico-amorosas, né? Pelos meios digitais. E foi bastante interessante essa pesquisa, e, assim, nunca mais eu quero fazer nada parecido, tá? Quero registrar aqui, por favor, está gravado, porque, sabe, o Malinowski, ele passava lá o tempo dele com os trombriandeses, aí chega uma hora do dia que os trombriandeses estão cagando para o Malinowski, né? O Malinowski vai fazer outras coisas, vai lá para visitar o administrador, vai ficar lá na cabaninha dele. Eu tinha dias para ir ao trabalho de campo, né? Ah, hoje eu vou lá no ponto de prostituição. Ah, hoje eu vou na casa da Verônica fazer umas fotos.
Ah, hoje eu vou no churrasco dos T-Lovers. Ah, hoje eu vou no dia T. Com essa última pesquisa, amigas, amigos, ouvintes, a pesquisa morava no meu bolso. Então, era o tempo todo. Eu tinha até pensado, né? Por que não ter um outro celular só para isso, um outro chip, né? Inclusive, FAPESP, obrigada. Quero agradecer que todas essas pesquisas que eu estou citando foram com financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. Obrigada por acreditar nas minhas ousadias. Beijas. Então, eu podia pedir, porque numa outra pesquisa, a FAPESP me deu, né? Financiou um celular para mim. Podia ter pedido outro, mas eu não teria tido a experiência nativa de estar num domingo à tarde e falar, oi, tudo bom? Né? Fazendo o que aí hoje? E falar, ai meu Deus, pausa na série. Espera aí, Netflix. E começar uma conversa, né? Érico, você quer falar alguma coisa? Não. Eu só estava, né, compartilhando. Eu só ia comentar que é a característica, né, de como que a pós-modernidade, né, acaba fazendo da nossa subjetividade, de fato, algo que tem que ser dado imediatamente, né, sem espaços, né? E isso é muito angustiante. Porque é isso que você fala como pesquisadora, né? Você tem que ser... Você tem o seu perfil de pesquisadora, o seu perfil de professora, o seu perfil de mulher, né? Tudo junto, né? Seu perfil de pessoa, tudo sendo atravessado, né? O tempo todo, né? Eu acho que tem outra coisa também, né, Érico, que a gente tem que... a gente é obrigada a dizer. Transformar um mestrado em 2 anos, né? Fazer uma pesquisa em 2 anos, tendo que cumprir disciplina, sem bolsa, com bolsas que não cobrem nem de longe as nossas necessidades básicas, é uma precarização da pesquisa. Sim. Né? Hoje em dia, a gente fazer as nossas pesquisas que nós somos obrigados, porque nós somos concursados para ensino, pesquisa e extensão, e precisamos manter o tempo todo uma pesquisa em andamento, é nessas condições, dando aula, né? Preparando aula, avaliando estudantes, né? Orientando. Eu tenho 13 orientações. Sim. Né? Entre fazendo gestão, porque somos nós que fazemos a gestão universitária, e pesquisa. Que hora você faz pesquisa, amigo? Pois né? No domingo. Então, minha gente, olha, quem está no doutorado, abraça, Mariana, porque é a última vez que você vai ter 4 anos para fazer uma pesquisa. Eu sempre falo isso para os meus orientandos também. Aproveita o doutorado, que é a última vez que você vai fazer uma pesquisa com tranquilidade. Uma certa tranquilidade que as bolsas hoje não alcançam, né? Se você não tiver um financiamento FAPESP, que tem uma reserva técnica, que te dá uma bolsa melhorzinha, também é puxado. Sim. E ainda tem isso, né, Larissa? Que a gente ainda tem que trabalhar, porque no meu caso, eu tenho bolsa. E como eu trabalho no serviço público, eu sou psicóloga do judiciário, que houve uma precarização também. Então, esse ano eu tive que cobrir pessoas que pararam de trabalhar, foram transferidas, e o volume de trabalho aumentou também. Então, infelizmente, é uma precarização também. E contar as questões de gênero, né? Lembrando que nós somos que loucura. Cuidadoras quase sempre, né? Isso também. Sem entrar nessa parte, viu? E ainda assim, nos aprendizados do Malinowski, voltando aqui para o slide, gente, elaborar mapas, diagramas, calendários, é uma coisa que eu faço até hoje, né? A antropóloga adora fazer esse tipo de coisa, mas eu acho que nos ajuda muito, assim, para mim foi muito importante eu organizar o traçado das ruas onde a prostituição acontecia lá na Boca do Lixo, em São Paulo, porque com esse mapeamento eu entendi também que a ocupação do território ela se dava a partir de categorias que eram constituídas dentro do grupo, que tinham a ver com capital corporal, né, que tinham a ver com
um capital da travestilidade que autorizava a ocupar ou não determinados territórios. E como nessa ocupação de território operava também a própria prevenção, né? Como os agentes de prevenção atuavam e percorriam e se comportavam nesse mapeamento, né, nesse território. Então, o diário de campo, eu confesso que eu sou um pouco preguiçosa para fazer diário de campo, mas ele vai ficar gravado ainda por cima, mas ele é super importante, né? E hoje eu faço ele digitalmente, eu já tentei fazer só gravando, né? Tamanha é a preguiça de chegar, sei lá, 3 horas da manhã, de um trabalho de campo, que eu fiquei a noite toda numa cena de prostituição, que depois eu fui para um boteco, né? E ninguém conta, né? Mas às vezes a gente precisa consumir álcool na pesquisa, viu, gente? Para se socializar. Não pode dizer o bicho raro ali. E aí você chega em casa e tem que escrever o diário de campo, eu comecei a gravar. E aí eu percebi que eu nunca mais ouvia essas gravações, né? E que também tinha uma importância depois de transcrevê-las, porque para você poder visitar e revisitar, né? A própria... o teu texto. E ele é importante, porque o diário de campo é um tipo de texto que ele flerta com o confessional e o teórico. Ele tem uma linha tênue, né, que divide ou que aproxima essas duas textualidades. Então, é importante para... Eu tenho um colega, né, o Marco Benedetti, que também fez um trabalho antes de mim sobre travestis, foi um trabalho dele de mestrado lá no Rio Grande do Sul, e ele fala do medo que ele sentiu a primeira vez que ele foi numa cena de prostituição, né, e o medo ele expõe no diário de campo dele, né, o medo de ser roubado, o medo de não ser compreendido, o medo de que a polícia chegasse e fosse violenta, vários medos, e ele falou, depois foi importante eu ter vivenciado esse medo, porque esse é o medo que faz parte do cotidiano das pessoas que se prostituem. Bom, a experiência direta da ação cotidiana, né, foram vários exemplos aí para mostrar que esse aprendizado fez escola, de fato. Então, dentro dessas propostas, né, malinovskianas, e que depois a gente também vai problematizando e derivando, quando chegam as antropólogas feministas, vão falar, rapaz, você escutou as mulheres? Né? Será que você pôde entrar em alguns ambientes que são vetados para homens, né? Você prestou atenção em determinadas questões que uma mulher com certeza prestaria, por exemplo, a divisão sexual do trabalho, que vai para além do evidente, mas que guarda outras dimensões, né, que são mais subjetivas e tal? Bom, mas aí vai, compreensão por dentro. As sociedades devem ser analisadas desde dentro dos seus traços culturais, tomadas como totalidade. Hoje a gente não acredita nessa totalidade, porque a gente não acredita mais que existam sociedades que não tenham sido constituídas também e estejam se constituindo pelas fricções, pelos contatos, né? Eu tive numa banca de doutorado de um colega, hoje ele é um colega, né? E ele também estudou os aplicativos, mas voltado para homens, aqui, de homens, entre homens, né? Aqui no interior paulista, e parte desse campo físico dele se deu numa cidade muito pequena daqui do interior paulista. E as pessoas usavam os aplicativos lá, né? Essa ideia de uma totalidade fechada, né? Mas tomar como totalidade nesse sentido, que a gente ainda comunga, é pensar que o religioso, o político, o econômico, o cultural, as questões de gênero e raça,
a própria presença da gente ali em campo, que as marcas coloniais, etc., estão todas ali. O Malinowski pensava muito no presente etnográfico, que era meio para quebrar uma perspectiva evolucionista, né? E achar também, dentro de uma perspectiva evolucionista, que não tinha uma história escrita e uma história documentável ou documentada ali para se aprender, então era o presente etnográfico. Como se a presença dele lá já não fosse fruto de uma história que ele podia ter escrito, que é a história do colonialismo. Né? E, como diria pelo menos no panteão das vacas sagradas da antropologia, nosso querido Levi-Strauss, a antropologia, esta serva do colonialismo, né? Então, considerar o ponto de vista dos nativos, né? As pessoas pensam sobre as suas vidas, elas pensam sobre as suas sociedades, sobre os seus costumes, elas têm críticas, né? Então, levar a sério o que as pessoas têm para dizer sobre si mesmas e procurar entender essas categorias nativas, né? Para além do seu significante mais imediato, mas nas camadas que subjazem, como a gente estava brincando aqui com a ideia do tio, né? Que não é auto-evidente para a gente. A observação participante, né? Que foi tida como a única forma de conhecer em profundidade a alteridade cultural. E aí, 30 anos depois, o Ivan Pritchard, que estudou tanto entre os Nuer como os Azande, né, que são de um território ampliado geográfico ali na região logo abaixo do Sudão e tal, ele vai buscar uns conceitos chaves, né, da cultura como elemento que nos ajuda a fazer a nossa pesquisa em campo. Para mim, assim, o elemento inicial era, no caso, né, da pesquisa de doutorado, estava muito relativo à questão saúde e doença. E isso chegou no corpo. E quando cheguei no corpo, eu cheguei no gênero, na sexualidade, no desejo, no corpo político. E aí eu encontro Michel Foucault e foi um crush, assim, estabelecido para a vida, né? Então, e também como nessa pesquisa, né? Que eu queria entender qual era o impacto para a vida privada da politização do privado. Explico, né? Se a gente lá no final dos anos 60 mostrou pelo feminismo radical que o pessoal é político, a gente tem vivido nos últimos tempos a ideia do que o político é pessoal, né? Basta ver as encrencas de família, as pessoas que a gente deletou das nossas redes sociais, os atritos que se estabeleceram até mesmo entre buscas nos aplicativos, que as pessoas põem hashtag, tipo, foi golpe, na época do Temer, né? Ou não foi golpe, ou fora petralhada, né? Se você é de esquerda, sai fora, né? Se você é bolsonarista, nem não aperte o coraçãozinho, né? Como isso entra. E eu queria perceber como essa inflexão feminista estava impactando na constituição amorosa e erótica de novas masculinidades. Uhum. Então, quais são os conceitos-chave, né? E aí o Ivan Pritchard vai falar que é importante a gente se deixar vulnerabilizar psiquicamente pela vida local, né? Muita gente diz assim, que nessas perspectivas tão interessantes que o Pritchard nos coloca, ele exige também que nós tenhamos certo talento inato, né, para a coisa. E isso pode intimidar algumas pessoas. Mas eu tive um orientando que ele tinha interesse em pesquisar a prostituição masculina. E ele começou, né, visitando
os blogs, os ambientes digitais, e aí ele entrou numa grande crise. E ele veio falar para mim, assim, que ele achava que ele não dava para antropologia, porque ele não estava conseguindo lidar com aquela realidade, ele nem sequer tinha ido para o campo, ele nem interagia com os meninos, e não se trata disso, né? Algumas coisas a gente tem que admitir que a gente não vai dar conta. Uhum. Eu não sei se eu dou conta de trabalhar com crianças que passam por abuso. Não sei se eu dou conta. Uhum. Né? Você não vai ser mais ou menos psicólogo ou psicóloga porque você não dá conta de determinados temas, né? Porque você pode ser excelente para outros. E aí é se examinar, e nem sempre por questões, inclusive, profissionais e de estreitamento aí do mercado, a gente pode fazer escolhas. Mas no nosso ambiente de pesquisa, a gente ainda tem bastante autonomia para fazer essas escolhas. E aí a gente pode ver que, de fato, a gente não dá conta. Ser capaz de pensar e sentir alternadamente como um nativo ou como um membro da sua própria cultura. Tem um texto que eu escrevi sobre essa pesquisa aqui, Amor em Termos de Aplicativo, que eu começo justamente assim: eu nunca me senti tão nativa. E porque eu fiz essa pesquisa no momento que eu também estava solteira, né? Acho que ela seria mais desafiante para mim se eu tivesse numa relação, não por conta de ciúmes ou qualquer coisa da outra, do possível parceiro ou parceira, né? Mas porque eu acho que eu estaria com muito menos disposição para parar um domingo para fazer pesquisa e para ficar conversando com um estranho que nem sequer me atraía em termos físicos ou intelectuais, né? Mas que era importante para o trabalho que eu estava fazendo. Talvez, se você acabou de viver uma situação de profundo luto, muito dolorido, trabalhar com luto não seja bom para você. Ou talvez seja parte da sua terapia, né? Então, possuir certos poderes intuitivos, que eu também já acho assim que é exigir demais, mas quando você é uma pessoa menos tímida, dependendo do ambiente que você vai trabalhar, isso é bom. Para mim foi bom, né? Eu tive uma acolhida entre um grupo específico, né, das travestis que se prostituíam, também porque eu era mais jovem. Talvez hoje eu com cara mais de tiazona, né, que agora os elogios para mim são todos no superlativo. Significa que eu estou na fase madura. Quando voltarem ao diminutivo é porque eu já estou velhinha mesmo, né? Então, assim, mas é gostosona, é bonitona, é bacanona, sacudidona, né? Então, eu estou na fase do ona. E nessa fase, não, eu ainda era mais jovem, né? Eu aparentava mais jovem. E a forma como eu me vestia, eu fui percebendo que era importante para eu estar em campo, que eu era lida. E eu comecei a ser lida como uma mulher quase travesti. E foi interessante num dia que eu senti que eu fui aceita entre o grupo de São Paulo, né, que frequentava o dia T, do qual eu vou falar mais tarde, na parte da tarde. A gente estava conversando em torno de uma mesa de bar. Eu não bebia cerveja, viu, gente? Até então. A pesquisa me desvirtuou. E eu também tinha que modular muito o quanto eu ia beber, não só pelo número de vezes que eu tinha que ir a um banheiro muito concorrido, como também porque eu não queria ficar alterada. Eu não sou uma pessoa do álcool. E eu descobri por quê, porque não me cai bem, né? Então eu tinha que modular muito também, aprender, né, a lidar com essa substância. E a gente estava lá brincando, tal. E aí no papo descontraído, cada uma contando uma coisa, uma aventura. E eu contei uma.
E aí todo mundo está rindo, e eu contando a minha experiência, que tinha a ver com uma experiência sexual, né? Eu me humanizo diante delas, e uma delas vira para mim e fala: ai, Larissa, você é uma travesti de buceta. E nesse momento, eu percebi que eu tinha, que eu fazia parte, né? Que a confiança tinha sido estabelecida, como entre os homens, né? Com quem eu convivi, em outra pesquisa também, que foi no Ashley Madison, A Vida é Curta, Curta um Caso, esse era o nome do site, né? Voltado para pessoas que eram casadas e queriam ter relações extraconjugais e se manterem casadas. Então, nesse ambiente, era óbvio que em algum momento eles iam me perguntar se eu já havia traído meu marido. E aí eu ficcionei uma história, né? Peguei dados de realidade com outros dados ficcionados, inclusive compartilhei com meu companheiro. Falei, olha, eu vou contar uma história assim. Porque me parecia muito pouco humano, muito pouco crível, e me colocava num lugar de poder que eu já ocupava como pesquisadora, né? Muito, muito hierarquizado, muito difícil de criar essa horizontalidade de uma conversa aberta. Porque uma hora eles me perguntavam, mas você já traiu seu marido? Né? E eu contava essa história. E nessa pesquisa eu me senti muito vulnerável, porque era uma pesquisa que eu dava meu link do Lattes, que eu me expunha muito para um conjunto de pessoas que estavam atrás de avatares e de nicknames que não me permitiam nunca saber quem elas eram. E elas sabiam muito sobre mim. E, inclusive, a própria administração do Ashley Madison entrou em contato comigo, bloqueou minha conta, porque eu estava fazendo pesquisa e porque eu colocava links nas mensagens. Eu não entendi. Pelo seguinte, os links eram lidos pelos robôs como um convite para sair daquele ambiente, e ali era pago. Né? Era gratuito para as mulheres, claro, pelas relações de gênero que, né, organizam a nossa sociedade, mas era pago para homens. Então, os links eram como se eu estivesse dando um link para a gente poder conversar em outro ambiente. Ou que eu pudesse estar compartilhando uma propaganda. Ou, se eu fosse garota de programa, por exemplo, o meu blog pessoal. Sim, então, o robô não lia o conteúdo. Ele lia que era um link, um texto alienígena ali. Né? E a ideia era manter cada vez mais a pessoa ali dentro no chat. Porque isso pagava. Porque chegava uma hora que você não podia mais usar. Porque você tinha um número de horas, né? Um número de caracteres, tudo era contabilizado, metrificado. Então, eu fui bloqueada, precisei entrar em contato, explicar que era pesquisa, e foi bem difícil voltar, reaver minha conta, né? Olha só. Então, eu acho que esses poderes intuitivos também podem ter a ver, inclusive, com você parecer um homem mais feminino. Que entre travestis isso funcionou. Os colegas que conseguiram ter um trânsito mais orgânico naquela época entre travestis que se prostituíam, né, eram homens mais femininos, eram gays, né? Então, as pessoas estão te lendo, as pessoas estão te analisando, as pessoas estão te localizando. E, bom, o trabalho de campo antropológico requer, além de conhecimento teórico, uma preparação técnica. É como qualquer projeto, você elabora um projeto científico a partir de um acúmulo de conhecimento teórico, e que também vai te exigir um conhecimento metodológico, e a preparação técnica vai desde, assim,
esse celular dá conta de tudo que eu estou acumulando nele para ter, sei lá, o perfil e não sei quantos aplicativos, fazer print de não sei quantas telas, tarararará, né? Como é que eu vou a campo? Quando eu comecei a perceber que a forma como eu me vestia era um elemento importante para a minha aceitação, eu passei a vigiar muito mais isso. Né? Quanto tempo eu vou ficar fora? Eu vou para uma cena de prostituição, onde já rolou tiroteio, né? Onde eu já estive e veio um enxame de rapazes em bicicletinhas e fecharam a gente. E bora prestar conta. Porque senão a gente vai acabar com esses viados tudo que estão aqui. Né? E saber que... Como eu me protejo, né? Nesse momento eu fui protegida. Porque uma das travestis que estava lá falava que ninguém mexe com ela, que era filha da Verônica. E foi quando eu soube que eu era filha de Verônica. E eu não sabia. Né? E quem era a Verônica? Desculpa. A cafetina mais importante naquele momento, lá em São Carlos, que só tinha 22 anos. Ah, entendi. E eu tinha mais de 40. Sim, filho, entendi. Mas que foi quem me ensinou, né? Me ensinou o que era ser travesti, né? Pelo menos dentro dos valores de 2000 e pouco, né? Do começo desse milênio. Então, como é que você se comporta, né? E aí, você chega lá e fala, puta, no meu celular está descarregado, como é que eu vou gravar isso? Como é que eu peço Uber para voltar? Então, tem uma preparação técnica, né? Você vai passar um tempo numa reserva indígena, suas vacinas têm que estar todo em dia. Né? Você tem que ter autorização da FUNAI. Então, tudo isso você tem que pensar no seu cronograma também. Por isso que, muitas vezes, algumas pesquisas não estão sendo viáveis no mestrado, porque o tempo é tão exíguo que até passar pelo Comitê de Ética, Plataforma Brasil, Comitê de Ética da nossa universidade, Comitê de Ética, sei lá, da instituição onde você vai desenvolver a pesquisa, acabou o seu mestrado. Mais o trâmite do financiamento, né? Se tiver, Sim. se for. É verdade. Com certeza. Bom, essa mudança de atitude, né, dentro da antropologia, na pesquisa antropológica, fez com que, segundo o da Mata, nós deixássemos, né, os antropólogos de primeira cepa, né, a ser colecionadores e classificadores de curiosidades, né, e transformou a antropologia, conforme disse Malinowski, numa disciplina mais profundamente filosófica, né? Não tem esse S aí. Numa das disciplinas mais profundamente filosóficas, esclarecedoras e dignificantes para a pesquisa científica, justamente por levar o estudioso a tomar contato direto com seus pesquisados, obrigando-o a entrar num processo profundamente relativizador de todo o conjunto de crenças e valores que lhe é familiar, né? Então, eu acho que toda pesquisa, mesmo que ela se dê dentro de um laboratório, você pesquisando, sei lá, a forma como as lagartas X, né, se reproduzem, ela é transformadora. Se ela não te transformar, alguma coisa não foi bem, né, nesse processo. Então, já caminhando para o final desse primeiro momento do encontro, né, o etnógrafo, a etnógrafa, busca uma profunda imersão no mundo de outros, de modo a captar o que esses experimentam como algo dotado de importância e significado. E aí eu percebi que a AIDS, que era para mim uma questão fulcral, não era a questão mais importante das travestis. A violência policial era muito mais importante. O estigma social era muito mais adoecedor. Como disse uma das minhas interlocutoras, Mona, é tanta pressão, mas é tanta pressão que a gente tem depressão. Através da imersão, o pesquisador de campo
ver de dentro como as pessoas conduzem suas vidas, como elas desempenham seus afazeres cotidianos, o que consideram significativo, ou o que fazem e como fazem, né? Então, vou soltar aqui esse videozinho, e sempre tem um delay, gente, no som. Então, eu quero primeiro que vocês me digam se está saindo algum som para vocês. Está saindo som? Não. Não. Vamos esperar mais um pouquinho. Ah, ele demora para carregar o som, né? Deu? Começaram a escutar ou não? Ainda não. Ainda não. Agora sim. Só que tá baixo. Mas tem. Acho que tá baixo, viu, agora. Tem que aumentar um pouquinho. Eu não tô conseguindo escutar daqui, não sei se sou só eu. Agora não tá. Eu também não. Agora não tá. Não tá dando. Tá pausado. Nem você, Larissa, dá para escutar também. É. O seu microfone está desligado, talvez é por isso. Ah, tá. Bora lá. Vamos tentar a última vez. Tem como foco central dar apoio a grupos que lutam pelo direito do Rio de Janeiro. Ao longo de nossa pesquisa, várias pessoas envolvidas na luta... Escutando, então. Falaram com a nossa equipe que queria aprender um pouco sobre pesquisa etnográfica, convencê-los que o uso desse método de pesquisa poderia fortalecer a sua luta. Então, nossa equipe preparou 7 vídeos onde tentamos explicar de forma didática como fazer uma pesquisa etnográfica. Todas as imagens que utilizamos para ilustrar nossos vídeos provêm de nossa pesquisa, mas o método etnográfico pode ser utilizado em qualquer outra luta que venha apoiar a justiça social. Para começar a conversa, nós vamos definir, afinal de contas, o que é etnografia. Etno vem do grego, que significa povo, e grafia, da mesma origem, significa escrita. A etnografia é descrever a conversa cotidiana de um determinado grupo. A grande chave desse método é tentar entender as coisas a partir do ponto de vista desse grupo. Ou seja, não é um tipo de conhecimento que se consiga distante. Nós temos que conviver com essas pessoas para poder chegar exatamente a esse ponto de vista. Objetivo. O objetivo de uma etnografia é entender as experiências e visão de mundo de um grupo de pessoas, procurando identificar o que há de comum e diverso dentro deste grupo, a partir das experiências, valores, ideias, práticas e normas vividas dentro desse grupo. E como fazer? Agora nós vamos mostrar 4 princípios fundamentais para que nós façamos uma etnografia. Primeiro princípio, observação participante. A observação participante consiste em observar e participar das atividades do grupo que nós estudamos. No nosso caso, direito à moradia. Nós participamos das atividades como reunião, passeata, mutirões, mas também compartilhamos momentos mais triviais da vida cotidiana das pessoas, como preparar o café da manhã, ir à igreja, arrumar a casa, lavar a roupa, festa de aniversário, ir ao trabalho, conversar na esquina com o vizinho, ou seja, participamos de todas as atividades que são importantes para aquelas pessoas. Segundo princípio, estabelecer relações. A qualidade dos dados obtidos vai depender fundamentalmente da relação de confiança entre nós que pesquisamos e as pessoas que são pesquisadas. Isso se constrói com tempo e paciência. Afinal, o conhecimento etnográfico emerge do diálogo entre quem pesquisa e os membros do grupo pesquisado. Terceiro princípio, escuta profunda. No dia a dia, nós não temos o costume de ouvir profundamente aos outros. O mais comum é querer falar mais do que ouvir. No método etnográfico, a gente se dedica a criar um espaço para que o outro fale abertamente e que seja ouvido. Quem pesquisa tem que ter bastante paciência e ouvir longamente o relato dos informantes da pesquisa.
tem que prestar atenção não só nas palavras, mas todos os gestos, as expressões faciais, os silêncios, ou seja, ouvir a pessoa toda, desde o que ela fala ao que ela não fala. E, principalmente, como fala. A escuta profunda não pode vir com nenhum julgamento. O objetivo é entender o que significa o que foi dito para aquela pessoa. Finalmente, o quarto princípio, que é a experimentação. A experimentação é sair do seu lugar de conforto, ousar. Ir a lugares que nós habitualmente não costumamos ir, experimentar comida que habitualmente não comeríamos, aprender a conviver com lugares e valores daquelas pessoas com as quais nós estamos convivendo. É preciso ultrapassar nossas barreiras para que possamos realmente nos relacionar profundamente com esse outro. Quem utiliza o método etnográfico precisa entender profundamente o grupo que vai ser estudado. Para isso, nós utilizamos o método 3D. Primeiro D. D de dentro. Ou seja, é procurar entender as coisas a partir do ponto de vista do sistema de valores daquele grupo. É procurar entender o que realmente as coisas significam para eles e para elas. D de detalhe. É observar e descrever minuciosamente tudo o que acontece dentro desse grupo. E, para finalizar, D de densidade. Quando nós chegamos em determinado campo, a gente não conhece as coisas com profundidade. Nós conhecemos apenas uma superficialidade. O que nós temos que fazer é procurar entender um pouco mais quais são as camadas que compõem aquela realidade. A etnografia tem que estar atenta às nuances, às complexidades que nem sempre estão explícitas, às coisas que acontecem no cotidiano do trabalho de campo. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouco mais do que é uma etnografia. Convido também a que você assista toda a nossa série Etnoquê e entenda como a etnografia pode nos auxiliar na luta por uma sociedade mais justa. Até o próximo, um abraço. Poxa, que bacana, hein, Larissa? Muito legal. Né? E o legal, assim... É um projeto, né? Vários vídeos, né? E é legal que para o psicólogo tá fácil, né? Uhum. Escuta, paciente, fala pouco e ouve bastante. Acho que vocês já são bastante preparadas, né, aí para esse tipo de Larissa? Larissa? Travou. Travou. Já ela volta. Bem, já ela volta. Você aguarda um pouquinho. Mas que interessante, né? Esse material. Muito. Tudo a ver com a nossa área, né? Eu sempre acho que, dentro das ciências humanas, né, a antropologia é que mais se aproxima de uma psicologia clínica, né? Oi, voltou. E aí, Larissa? Não, só dizendo que vocês já têm um treinamento e uma preparação intensa de formação, né, na graduação, para esse tipo de escuta, né? Sim. Que a gente nas ciências sociais não tem, né? A gente é muito instigado, estimulado a falar, né? Uhum. E não Sim. a escutar. Então, acho que o método etnográfico, vocês já têm algumas ferramentas bem bacanas. E aí, só para terminar essa primeira parte, né? Terminar com um slide aí da Luana Malheiros, que escreveu um livro muito bacana, que é Se Tornar Mulher Usuária de Crack, e que no qual ela faz uma etnografia, né, nas cenas de crack de Salvador, e eu acho que é um livro para quem tem essa
essa aderência aí à luta antimanicomial e também esse trabalho nas cenas de uso de drogas ilícitas é muito valioso. E por isso que eu coloquei a fotinho dela aí, né? Uhum. E pensando com outros autores que a pesquisa de campo, essa pesquisa etnográfica, ela vai envolver, né, o estudo dos grupos, das pessoas, enquanto elas conduzem suas vidas cotidianas. Então, é ali, enquanto as mulheres estão no uso do crack, né? Então, adentrar nesse determinado cenário que não é previamente conhecido, apesar dele talvez fazer parte da sua cena urbana, né, da cidade que você vive, como você vai desenvolvendo essas relações íntimas. E eu acho o trabalho da Luana, assim, fantástico, né? Até coloquei aqui uma entrevista com ela, e eu acho que ela rompe, na hora que ela está convivendo com essas mulheres, com uma ideia que está muito sedimentada para a gente, de que o crack é a morte, né? Uhum. E que as pessoas estão se matando, e ela vai dizer que para muitas pessoas, para muitas dessas mulheres, elas estão procurando sobreviver. Uhum. Sim. Então, ela ficou durante 2 anos e meio, né, acompanhando a rotina de 20 mulheres no Centro Histórico de Salvador, todas usuárias de crack, e o objetivo da pesquisa, que resultou no livro Tornar-se Mulher Usuária de Crack, era entender como as mulheres chegam ao crack e como se forma essa cultura do uso da droga. Uhum. Então, é um livro também bastante crítico a essa política, nessa chamada guerra antidrogas, que a gente sabe que é uma guerra racista, né? E que é uma guerra perdida, e que quando a gente investe em outras maneiras, como redução de danos, há uma grita moral aí que recusa esse tipo de intervenção, e o trabalho da Luana, ele é primoroso, assim, uma etnografia exemplar, eu considero, e que aporta muitos resultados importantes para a formulação de políticas públicas, né? Então, acho um trabalho recente e importantíssimo. E aí a gente fica para a segunda parte, né, desse encontro de hoje, com o meu trabalho de campo e trazendo aí para a área da saúde, como que da mesma forma que a Luana mais recentemente fez, essa convivência me ajuda a entender esses ambientes, esses valores, as categorias, e de como isso pode enriquecer e tornar políticas públicas muito mais efetivas do que elas vêm sendo, né, ou eram, porque algumas sofreram modificações bem importantes, né, inclusive incluindo os grupos que são visados, né, como agentes produtores também dessas políticas, e não só como alvo, né, que já eu acho uma palavra péssima. Então, a gente volta aqui, horas, Érico. Érico? Oi, é que meu mouse aqui está com defeito. Consegui apertar no botãozinho. A gente volta às 2, Lari. Mas eu queria fazer um comentário antes de você cair, que eu estava falando, né? Que é assim, de fato, né, Larissa, eu costumo achar que dentre as ciências sociais, né, a antropologia é a que mais conversa com a psicologia, né? Por vários motivos, né? Mas o principal é essa escuta para a singularidade, né? E para a alteridade, né? Que tem uma proximidade muito grande com o método clínico, né? Na medida em que, né, é a escuta, né, é a densidade, é a participação, né, é o buscar o sentido na singularidade do que se apresenta, fundamentalmente, né, como uma experiência, que aproxima tanto, né, a abordagem clínica psicológica da abordagem etnográfica, né? Então, nesse sentido, eu acho que ela é muito mais próxima do que a abordagem sociológica, da abordagem filosófica, né? E ajuda muito a pensar uma clínica que se integra a uma abordagem psicossocial, né? Então eu vejo que, por exemplo, né, mesmo no campo da saúde, né, a gente pensar no que é a construção de uma clínica ampliada, né, como uma clínica intersetorial, né, como atenção à saúde
Onde é muito mais a contribuição desses referenciais das ciências humanas, né, que pode ajudar, né, a fazer uma clínica de fato ampliada, né? Senão a gente fica ainda marcado por uma perspectiva de saúde, né, onde não se dá voz, né, a quem é abordado pelas políticas públicas, né, que são muitas vezes, né, de cima para baixo, né, muitas vezes são, né, trabalhar marcadores, né, melhorar marcadores de políticas públicas, né, e onde a singularidade da experiência das pessoas, dos grupos, né, não é pensada, né, não ganha voz, né. Então, acho que, nesse sentido, tem não só uma dimensão metodológica importantíssima, né, e ética, né, que é dar voz à alteridade, né, como também uma dimensão política, né, porque implica, né, em poder dar voz, dar reconhecimento, dar lugar, né. Então, nesse sentido, eu acho que a antropologia contribui muito, né, e conversa muito mesmo com os trabalhos que a gente faz na atenção psicossocial hoje, né. Eu acho que é só uma tendência a poder ampliar, né, essa colaboração mútua que uma escuta participante, né, tem. E nesse sentido, acho que a gente tem muito a aprender com os antropólogos e antropólogas, né, porque, por outro lado, né, embora a gente tenha uma escuta treinada, né, pela psicologia, e nas ciências sociais a antropologia é uma habilitação, né, então não é o foco, né. Por outro lado, né, a psicologia clínica muitas vezes tem a marca do gabinete, né? Ela é singularizada, né? Num serviço ou num consultório, né? E a antropologia sempre fala de um campo, né? Que é um campo cultural, né? Sociocultural, né? Então, nesse sentido, também tem desafios, né? E muito maiores, né? Porque é isso, né? Se dispor, né? Com o corpo, né? Com a sua, com seu corpo, com sua pessoa, né, com sua integridade, né, a estar presente, né, no lugar, né, no campo, que muitas vezes a psicologia não tem tanta ousadia, né, nem tanta coragem. Isso é verdade também, né. Os trabalhos da psicologia sempre são muito marcados, né, por um certo resguardo, né, que certas instituições podem dar, né. Então, ir a campo mesmo, a rua, né, é algo que a psicologia tem feito muito recentemente, né, que são essas práticas, né, e que são absolutamente necessárias, né. Então, acho que a gente tem um diálogo muito interessante, né, enquanto metodologia, enquanto dimensão ético-política e também, né, na instrumentação técnica, né. Eu achei muito legal, né, essa primeira parte onde você resgata, né, o método etnográfico para a gente, né, e mostrando como está forte no Brasil, né, a implicação, né, da antropologia, né, na produção do nosso tecido social. Achei isso muito legal, né. Eu só queria comentar isso, né? Eu sempre acho que a antropologia e a psicologia clínica e a psicanálise conversam muito, né? Por causa de uma posição mesmo de escuta, né? De escuta ao singular, né? E de entrar em contato com a alteridade, né? Com a estranheza, né? E viver isso na pele, né? E também, né? Nas imagens, né? Porque acho que você vai falando um pouco disso, né? Também a nossa subjetividade pós-moderna, né, também, né, nos atravessa, né, então, né, o campo é onde a gente está, né, o campo nos atravessa o tempo todo, né, então acho que isso traz muitas reflexões para a gente também, achei isso muito legal. Como a psicologia faz para mim também, né, e falar em dar ouvidos, gente, nessa segunda parte, que ela é até mais longa, eu pediria, assim, que vocês não se acanhassem e de levantar a mão aí, né, para eu saber que vocês querem uma interrupção, de abrirem o microfone, porque na hora que abre o microfone eu já entendo que tem uma troca, não só para trazer exemplos, acho que essa primeira parte foi muito expositiva, né? Sim. Mas eu estou apostando num segundo momento mais interativo, então não se acanhem mesmo, não é uma interrupção, né? Que é, de fato, uma troca, uma construção aqui. Então, obrigada pela escuta aí até esse momento. E, ó, eu sou essa aqui, ó. Sim, isso que eu ia perguntar. Então, aí... Né? Qual que é você? A primeira, né? A mais baixinha. Muito obrigada, Larissa, por
Muito boa a sua experiência, viu, com a pesquisa. Tem mais à tarde, viu, Gisele? Isso. Perfeito. Então, a gente volta às 2h, tá bom? Tá certo. Obrigado, Até já. Larissa. Eu acho que você que tem que... Eu vou tirar a gravação. Eu vou tirar aqui a apresentação. Ó. Peraí. Mas acho que é você que encerra, porque você que entrou em primeiro lugar. É. Então, quando você desligar, sai mais todo tarde. mundo. Então, tá bom? Tchau, Até mais gente. tarde. Tchau, tchau, gente. Obrigado.